Senhor nosso Deus, obrigado por termos ainda hoje a oportunidade de buscarmos em Jesus a nossa salvação. Que o Senhor nos ajude e nos oriente. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Sim, queridos irmãos, hoje nós temos a oportunidade de buscarmos a salvação. Nós temos um Deus que nos ama muito e que deseja muito a nossa salvação. Hoje nós temos a oportunidade de buscarmos em Jesus a salvação. Hoje nós temos a oportunidade de buscarmos em Jesus o perdão pelos nossos pecados cometidos. Também temos a oportunidade hoje de buscarmos a plena purificação do nosso ser lavado no sangue do Cordeiro. Deus é maravilhoso e está nos concedendo hoje essa oportunidade. Nós precisamos valorizar isso que Deus tem feito por nós, nos entregarmos a Deus completamente hoje, antes que seja tarde demais. Sim, porque um dia será tarde demais para se buscar perdão pelos pecados cometidos. Um dia também será tarde demais para ser purificado, para ser transformado. Um dia essa graça que Deus está nos concedendo já não estará mais acessível, será tarde demais. Nós precisamos entender isso. Na palavra de Deus, nós vemos Deus nos exortando para que nós possamos buscar a salvação em ocasião oportuna. Aqui em Hebreus 4, 24, Hebreus 4, 16, aliás, nós vemos Deus nos fazendo uma exortação. Veja bem, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isaías 55, verso 6, o nosso Deus também clama para que nós o busquemos antes que seja tarde demais. Isaías 55, verso 6, nós lemos uma mensagem de um Deus que nos ama muito, e ele nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esses textos nos revelam que nós devemos aproveitar essa oportunidade maravilhosa que Deus está nos concedendo de buscarmos a salvação hoje, em ocasião oportuna. Buscar ao Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo, enquanto Ele está com os braços estendidos para nos salvar. Ele deseja nos salvar, Ele está nos concedendo essa oportunidade hoje. Nós devemos aceitar esse apelo do nosso Deus para não estarmos entre aqueles que estarão perdidos naquele dia. Veja o que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse em Mateus capítulo 7, verso 21. Ali ele retrata a condição de algumas pessoas que estarão perdidos naquele dia que já será tarde demais para se buscar a salvação. Em Mateus 7, 21 nós lemos: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Veja bem, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu não gostaria de estar entre esse grupo naquele dia. Tenho clamado a Deus para que Deus venha me perdoar, para que Deus venha me transformar. Tenho clamado que Deus possa também estar buscando e alcançando os meus familiares, as pessoas que eu também desejo que sejam salvos. Clamo pela nossa igreja, clamo por cada um de nós, para que nós possamos alcançar essa graça maravilhosa de alcançar a salvação em Cristo Jesus, e então vivermos em um mundo completamente diferente do que esse em que nós estamos, desse mundo que causa tanto sofrimento, desse mundo em que tantas pessoas têm sofrido. Mas qual é a intenção de Satanás? Diante do que Deus tem feito por nós,
diante das oportunidades de salvação que o Senhor está nos concedendo, o que Satanás tem feito? Como Satanás tem agido? Veja bem, nós, adventistas, distribuímos muitos livros desse, A Grande Esperança, numa campanha de evangelização. Eu acredito que nós tivemos 2 edições desse livro, porque o texto que eu vou ler, que revela a intenção de Satanás, nessa edição, por exemplo, está no capítulo 3, página 26. Nessa outra edição está no capítulo 5, página 45. Então, nós lemos aqui Seduções Perigosas, capítulo 3, nessa edição. O grande conflito entre Cristo e Satanás logo será concluído. E o maligno tem duplicado seus esforços para anular o que Cristo realiza pelos seres humanos. O grande conflito quase concluído e o maligno tem duplicado seus esforços para anular o que Cristo tem feito por nós. O objetivo dele é manter as pessoas em trevas e sem arrependimento até que termine a intercessão do Salvador. O objetivo de Satanás é manter as pessoas em trevas e sem arrependimento até que termine a intercessão do Salvador. Em outras palavras, até que seja tarde demais. Porque quando terminar a intercessão do Salvador, será tarde demais para se buscar perdão por pecados cometidos. Será tarde demais para se buscar a transformação do nosso caráter que Ele está nos oferecendo hoje. Essa é a intenção do inimigo. Distribuímos esses livros com a intenção de alertar as pessoas para que elas busquem a salvação enquanto há tempo. Hoje, enquanto temos essa oportunidade maravilhosa que esse Deus maravilhoso está nos oferecendo. Satanás tem usado pessoas para lhe ajudar a alcançar o seu objetivo. Sim, Satanás quer manter as pessoas no pecado, sem arrependimento, sem transformação, até que seja tarde demais. E ele tem usado pessoas para lhe ajudar a alcançar esse objetivo. E eu digo com muita tristeza que ele tem usado pessoas dentro da igreja, e eu estou me referindo à igreja adventista, pessoas dentro da igreja, pessoas que distribuíram esse livro para alertar as pessoas. Na mesma igreja ele tem usado pessoas para confundir, enganar as pessoas, para manter essas pessoas em trevas, sem arrependimento, até que seja tarde demais. Como? Como isso está acontecendo? Veja bem, algumas pessoas têm afirmado que nunca haverá um tempo sem intercessor. Dentro da igreja, pessoas influentes, pessoas que são respeitadas, que, sabe, o que elas falam tem um grande índice de credibilidade, pessoas que são, sabe, que muitas pessoas confiam, têm acesso aos meios de comunicação da igreja. Pessoas assim, então, têm, dentro da igreja, afirmado que jamais haverá um tempo sem intercessor. Veja bem uma coisa, meus queridos. Cristo sempre estará ao lado dos salvos. Ele disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele sempre estará com os salvos. Mas haverá sim um tempo em que ele não estará mais atuando como intercessor. Ele estará do lado dos salvos, capacitando a viver uma vida digna de ser chamado filhos de Deus. Mas naquela ocasião, essas pessoas já terão sido perdoadas e transformadas pelo sangue do Cordeiro. Não haverá mais pecados para serem confessados, não haverá mais máculas no caráter daquelas pessoas. Elas foram perdoadas e transformadas pelo sangue do Cordeiro. E a partir daquele momento, Cristo não estará mais atuando como intercessor. Repito, Cristo estará junto com essas pessoas. Estará do lado delas, fortalecendo e mantendo elas em pé. Mas ele não estará mais atuando como intercessor. Essas pessoas que afirmam que jamais haverá um tempo sem intercessor, quer manter as pessoas no pecado com a ilusão de que elas sempre terão a oportunidade de serem perdoadas e serem transformadas, e isso não é verdade. Alguns pregadores também têm afirmado que o nosso caráter
somente pode ser plenamente purificado na volta de Jesus. Que somente nesse momento existe a possibilidade de uma plena libertação da escravidão do pecado. Veja bem, até o momento da volta de Jesus, continuaremos suscetíveis ao pecado, por conta da nossa natureza caída. Até aquele momento, existe a possibilidade de pecar. As pessoas que se afastarem de Jesus, com a natureza que nós temos sem Jesus Cristo, vamos pecar. Então nós temos que estar conectados a Jesus, sempre, sempre, para ficarmos em pé, livres da escravidão do pecado. Somente deixará de haver essa possibilidade, ou nós deixaremos de ter essa natureza caída, somente quando Jesus Cristo voltar. Até aquele momento continuaremos suscetíveis ao pecado, mas eu repito, existe sim a possibilidade de uma plena libertação do pecado para a honra e glória de Deus, pelo poder de Deus. E essa purificação e essa libertação, ela tem que acontecer antes do fechamento da porta da graça. Porque, repito, novamente repito, após aquele momento, já não haverá mais oportunidade de perdão e transformação. Então, as pessoas que estão afirmando que o nosso caráter só será plenamente purificado na volta de Jesus, estão ajudando também a Satanás a manter as pessoas num pecado. E elas ouvirão de Jesus naquele dia. As pessoas que persistirem nesse pensamento ouvirão de Jesus naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós devemos estar atentos aos enganos do inimigo. Veja bem, nós adventistas entregamos esse livro para alertar as pessoas, para que elas fiquem atentas quanto aos enganos de Satanás. Mas será que nós mesmos, que entregamos esses livros para orientar as pessoas, vamos continuar desatentos aos enganos, às mentiras de Satanás? Ou pior, será que nós que entregamos esse livro para alertar as pessoas, vamos, ao mesmo tempo, ajudar Satanás nas suas mentiras? Entregamos os livros para ajudar o nosso Pai a levar a salvação e combater as mentiras de Satanás. E ao mesmo tempo, pregar crenças que ajudam a Satanás a alcançar o seu objetivo de enganar e levar à destruição? Nós precisamos definir com clareza de qual lado nós estamos. Nós precisamos definir isso. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Deus vem para trazer a salvação, a grande esperança de uma transformação, de uma libertação. Ele nos ama e está com os braços estendidos esperando por nós. E nós devemos levar essa graça maravilhosa para as pessoas. Um Deus que perdoa e um Deus que também transforma. É isso que nós precisamos entender. Um Deus que faz uma obra completa no nosso ser e quer nos levar redimidos e resgatados para a nova terra, transformados pelo sangue do Cordeiro. Deus seja louvado. Veja bem uma coisa. O que acontecerá, nós vamos ler alguns textos aqui, 3 textos. O que acontecerá com aqueles que adiarem a preparação? O que acontecerá com aqueles que, influenciados por falsos ensinamentos, estão adiando uma obra que Deus quer fazer hoje? Veja bem o que acontecerá. Os pretensos crentes que chegam despreparados ao tempo de angústia, confessarão em seu desespero seus pecados perante o mundo em palavras de angústia, enquanto que os ímpios exultam sobre seu desespero. O caso de todos eles é sem esperança. Os que adiaram a preparação para o dia de Deus não podem fazer essa preparação no tempo de angústia, nem em qualquer outro período futuro. O batismo do Espírito Santo, página 112, você encontra esse texto do Espírito de Profecia. Quando Cristo vier, será demasiado tarde, repito, para perdão e transformação. Veja esse texto. Quando Cristo vier,
Será então demasiado tarde para que os erros sejam corrigidos. Demasiado tarde para que o caráter seja mudado. Demasiado tarde para se obter um caráter santo. Agora é o tempo da preparação. Agora é o tempo em que podemos ter nossos defeitos removidos. Agora é o tempo em que nossos pecados devem ser submetidos e de antemão ao juízo, ser confessados e pelo arrependimento obter perdão para os nossos nomes. Que Deus nos ajude. Que Deus ajude aqueles que ensinam a verdade a serem modelos de piedade, repletos de mansidão e de bons frutos. Meditação matinal, olhando para o alto, página 367. Veja esse texto maravilhoso. Há esperança para cada um de nós, para mim e para você, há esperança para cada um de nós, mas de uma só maneira, apegando-nos a Cristo e empregando toda a energia para obter a perfeição do seu caráter. Essa religião piegas, que faz pouco do pecado e só realça o amor de Deus pelo pecador, encoraja os pecadores a crer que Deus os salvará enquanto continuarem no pecado, sabendo o que é pecado. É isso que estão fazendo muitos que professam crer na verdade presente. Nunca haverá um tempo sem intercessor. Espere a volta de Jesus, Ele vai te transformar naquele dia. Religião piegas, que só está realçando o amor de Deus, que está levando as pessoas a acreditarem que serão salvas no pecado, sabendo que é pecado, continuando no pecado. Essa é uma religião piegas e ridícula, da qual nós precisamos nos libertar, enquanto há tempo. Buscar a salvação, buscar ser salvo, e mais, buscar não ser instrumento de perdição para outras pessoas. Porque algumas pessoas parecem não se contentar e não buscar a salvação, parece que querem também arrastar outros para a perdição juntamente com elas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus ilumine a nossa mente, o nosso ser, que Deus nos oriente pelo caminho que conduz à vida e nos livre do caminho dos enganos do inimigo. Que Deus nos liberte dessa religião piegas e que nos ajude a pregar a verdade com amor, buscar esse Deus maravilhoso que nos ama demais. Diante de todas essas coisas que nosso Deus nos fala, nós vemos um apelo do nosso Deus em 2 Pedro 3,14. Um apelo do nosso Deus em 2 Pedro 3,14. Diante dessas oportunidades que Deus está nos oferecendo hoje, nós devemos então buscar nosso Deus com essa intenção. Com essa intenção. Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Não busque um caminho que seja diferente desse que Deus está nos propondo. Junto com as promessas, com esses pedidos de Deus, com essas orientações de Deus, Ele nos concede poder para alcançarmos. É para a honra e glória dEle. E se Ele pede para que nós estejamos empenhados em sermos encontrados naquele dia, irrepreensíveis, sem máculas, é porque Ele está disposto a fazer essa obra na minha vida e na sua vida. As pessoas que alcançarem essa obra maravilhosa não vão bater no peito e se acharem os melhores, o recheio da bolacha. Elas não vão se acharem melhores que os outros, vai sair por aí acusando as pessoas, não. Elas vão se manter humildes, porque elas estarão contemplando a Jesus e terão sempre uma opinião humilde de si mesmo. O mundo contemplará que elas foram transformadas, mas elas não vão bater no peito de uma forma arrogante e dizerem que estão sem pecados. Continuarão sempre buscando e, como Davi, farão a seguinte oração: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho ainda imperfeito. Essa é a angústia de Jacó. Mas essa libertação é nos concedida pelo poder de Deus. Ela está disponível, Deus quer fazer essa obra na minha vida. Então que nós possamos buscar essa obra e que o inimigo não venha enganar você nem a mim,
que o inimigo não venha enganar os nossos amados. E nós, adventistas, possamos estar sempre do lado certo, pregando sobre um Deus que liberta e combatendo os enganos de Satanás. Essa é a missão que Deus designou para a 7ª igreja do Apocalipse, o povo de Deus que vai proclamar as 3 mensagens angélicas, o povo escolhido por Deus para pregar uma mensagem poderosa de libertação, de salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos estar preparados então para aquele dia, buscando essa preparação, é o meu desejo para mim, para minha família e para todos os meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pelos alertas contidos na Tua Palavra. Que nós possamos então buscar a salvação em Cristo Jesus em ocasião oportuna. É o que te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.